nosso Deus e grandes são as obras que Ele faz. Apesar de muitas vezes nós nos acharmos pequenos, Deus é grande e Ele cuida dos seus, aquele que Ele escolheu. Amém? Mas nesse momento nós vamos fazer um louvor, vamos tocar um louvor aqui na igreja que provavelmente não deve ser conhecido dos irmãos, talvez não tenha sido tocado ainda aqui na igreja, mas é um louvor que nós passaremos a cantar aqui na igreja e vamos começar então a aprender como cantá-lo. Um louvor muito lindo, porque é uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Amém? Sempre na igreja tinha uma pergunta retórica do pastor: quem está apaixonado por Jesus? Ora, eu estou aqui na igreja, eu amo ao meu Senhor. Esse é um louvor tocado muito na igreja em Gravataí, da ministério do Isaías Figueiró, Paulo Figueiró. Louvor lindo. Tem uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Amém? Nós estamos felizes de estarmos aqui essa noite e é por isso que nós vamos cantar juntos esse louvor a Deus. Amém? Feliz
sempre. E agora sim, fico feliz. Tá fraco. Fico feliz em vir pra casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir pra casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Pode aplaudir o Senhor Jesus, não tem problema não. Amém, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora à palavra e nós procuraremos aqui falar sobre uma questão que está muito divulgada em nosso tempo. Muitas vozes têm surgido no tempo em que nós estamos vivendo. E para isso nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, para não sermos enganados, porque a Bíblia diz que essas vozes tentarão enganar até os escolhidos. E nós estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Porém, eu não estou dizendo que Jesus Cristo vem esse ano, volta esse ano, o ano que vem, ou o quê? Porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. Ou seja, se levar 100 anos ou mais para o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele está num tempo, Ele só voltará no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Deus é quem sabe. E nós, então, podemos dizer que, mesmo que leve 100 anos para a volta de Cristo, é um piscar de olhos para Deus. Nós acreditamos que nós estamos vivendo o tempo do fim. Pode ser que leve um dia dos nossos. Amanhã aconteça a volta de Cristo. Então nós iremos procurar na mensagem de hoje vermos alguns sinais, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o acontecimento da volta de Cristo estava reservado ao Pai. Como se diz o caso, nem eu como filho posso dizer, mas como Deus. Então aí nós sabemos o dia da volta, do retorno, do cumprimento da promessa de Jesus. E nós vivemos esses momentos em que alguns sinais estão evidentes. Então não há aqui uma intenção de formar uma doutrina em que estabeleça o tempo da volta de Cristo, o dia. Ele falou que nós não sabíamos o dia, mas falou que nós, pelos sinais, nós poderíamos interpretar. Isso ele falou. Então nós vamos ler para a nossa meditação desta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 16 em diante.
Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 1º até o 24º, 5º, 27º, 8º, até lá, até o 28. Onde diz as seguintes palavras. Me acompanhe nessa leitura. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Então disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos terdes fornecido o pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós que dizeis, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Depois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui, a palavra de Deus. Nós vamos meditar a respeito, então, do nosso tempo. Nós estamos vivendo um ano atípico. Um ano em que muitas pessoas estão desejosas que passe logo. Porque estamos vivendo um ano em que foram afetadas as economias do mundo inteiro, foram afetadas o campo do trabalho, né? Nós estamos hoje com quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Nós estamos vivendo um ano totalmente diferente dos demais, que jamais nós imaginávamos que iríamos passar por isso. Nós achávamos que ia ser um ano normal, quanto foi 2019, 2018, 2017, mas estamos vivendo um ano atípico, um ano diferente, por causa da chamada pandemia, que assolou todos os países do mundo. Vivendo este ano atípico, nós que entendemos e procuramos entender a palavra de Deus, nós começamos a meditar sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Seria este o tempo do fim? Seria este o tempo profetizado na palavra de Deus, em que nós estaríamos chegando ao final dos tempos, culminando com o retorno ou com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja e para estabelecer o seu reino eterno sobre todos os seus. Então, que tempo é este? É o tema da nossa mensagem. Que tempo é este? O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: vocês poderão, através da interpretação das coisas, poderão saber, mais ou menos, ou saber qual seria o tempo destes acontecimentos. E ele, aqui eu vou levantar alguns sinais. Por exemplo, ele disse que haveriam de surgir muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Nós temos vivido um momento em que há muitos falsos profetas espalhados por aí, gritando em alto e bom som a sua falsa mensagem, a sua falsa profecia. Mas nós podemos identificar, inclusive, quem são os falsos profetas. Eu vou dar aqui algumas características de um falso profeta. Ele, ao pregar a sua mensagem em alto bom som, ele relativiza a palavra de Deus. Ou seja, ele passa a dizer que a palavra de Deus que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que a Bíblia não é a palavra de Deus na sua totalidade.
Então ele coloca dúvida sobre aquilo que nós temos como nossa única regra de fé e prática, dizendo que é muito relativo àquilo que a Bíblia diz. Pode ser que muita profecia que tenha na Bíblia não seja verdadeira, ou até mesmo que já se cumpriu muitas profecias. Mas nós não podemos esquecer que a profecia pode ter duplo cumprimento. Pode se cumprir várias vezes. Então, o falso profeta ele relativiza a palavra de Deus. E a mensagem que a igreja prega, que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E por isso ela é a nossa única regra de fé e prática. Por isso nós cremos na Bíblia como sendo a mensagem vinda de Deus para os homens, para que o homem pudesse ter um relacionamento íntimo com Ele. Outra coisa que um falso profeta fala, ele fala mais em dinheiro do que em Cristo Jesus. Ele diz que o dinheiro é mais importante que qualquer outra coisa. E por isso ele explora o povo de Deus, ficando ele rico. Nós encontramos muitas pessoas ricas que se enriqueceram explorando um povo. O falso profeta, ele não aceita a sua palavra, a mensagem que ele está dizendo. O que ele está dizendo, ele não aceita que seja questionado. Então, sua palavra é inquestionável. E nós temos muitos falsos profetas por aí que jamais aceitam que a sua palavra seja questionada por alguém. Eu estou com a verdade é minha, o que eu estou dizendo, ele usa o nome de Deus, eu estou falando como se fosse Deus falando para vocês. E muitas vezes está falando uma falsidade antibíblica ao seu povo. Um falso profeta, ele anuncia um evangelho antropocêntrico, ou seja, um evangelho do homem, não um evangelho cristocêntrico. O evangelho ele é cristocêntrico. Ele fala de Jesus e Jesus é o tudo e o todo para ele. Mas o falso profeta não. Ele fala das benesses para o homem e exalta esta situação. E nós sabemos que é claro que Deus nos abençoa. Nós não dizemos Deus te abençoe? Que a graça do Senhor esteja sobre os nossos corações? A paz, meu irmão. É bênção, é graça de Deus. Mas, amados irmãos, nós damos a glória ao Senhor. E toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração pertence a Ele. Mas o falso profeta, ele gosta de seu ego massageado pelo o povo que o segue, que ouve, que seja massageado. O falso profeta, ele interpreta a palavra de Deus somente sobre sua ótica. Quem interpretar diferente daquilo que ele está interpretando está errado. É ele que está certo. Então, nós podemos identificar um falso profeta. É só ficarmos atentos
a forma, o que ele está pregando. Ele prega um evangelho tipo coach, confissão positiva, e não o evangelho bíblico. Então, ele ensina que o povo tem que estar dizendo, tudo vai dar certo, segundo a vontade de Deus. Que muitas vezes para nós não está muito certo, mas é a vontade de Deus. É o que Deus quer. E não o que eu quero. O falso profeta, ele sincretiza o evangelho. E ele introduz no evangelho doutrinas espúrias. Falsas doutrinas. Nós temos que estar atento a isto. O falso profeta, ele tem sede e ama o poder. Tem surgido por aí gente que faz com que o povo venha e coloca o pé ali na frente para ser beijado no pé. Absurdos. Tem surgido de muitos desses pregadores e pregadoras também. O falso profeta, ele considera-se melhor do que os outros. E por se considerar melhor do que os outros, ele cria títulos que na palavra de Deus não aprova. Né? Daqui uns dias podem esperar que um falso profeta vai se levantar e vai criar um título acima do apóstolo. Vai achar um jeitinho. Então, criam para si. Trazem para si toda a honra e toda a glória. O falso profeta, ele usa o nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está me falando, o Espírito Santo, Deus está dizendo, Deus me falou, muitas vezes, sem ser uma pessoa sequer regenerada pelo Espírito Santo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele falou que haveriam falsos profetas. Sempre houveram, desde a inauguração da igreja, lá em Atos, capítulo 2, até o presente momento, sempre houveram falsos profetas, existiram falsos profetas. Mas há, nos últimos dias, um acentuamento, ou seja, um número acentuado de homens e mulheres que levantam e são falsos profetas. E nós precisamos estar atentos a isto. 1 João diz, amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. A carta de Judas é uma advertência a respeito dos falsos mestres e falsos profetas. Mateus, João, Pedro, Paulo advertem também a respeito desta situação. E o Senhor Jesus Cristo disse que surgiriam falsos profetas, principalmente nos últimos tempos. Amados, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 24, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos
cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Então veja aqui que não são sinais e prodígios que dizem, que confirmam que a pessoa é verdadeira no Evangelho. E que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Nós cremos que somos escolhidos porque temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Que a obra de Cristo foi suficientemente para perdão dos meus pecados. E que hoje eu me considero e experimento a regeneração do Espírito Santo na minha vida. E sou chamado para viver uma vida agradável a Deus. Em outras palavras, eu sou chamado, embora sujeito ao pecado e muitas vezes tropeçando, mas sou chamado para viver a santificação. Que esta é a vontade de Deus, é o que a Bíblia afirma. Ele diz ainda, portanto, se vos dissereis aqui ou está no deserto, não saiais. Ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Tem uma tradução que diz, aí se ajuntarão os abutres. Então, amados, um dos sinais dos tempos da volta de Cristo é a falsidade. São os falsos profetas, são os falsos mestres que surgirão. Não é pelo grande mover. Até essa pandemia deu um break nesse pessoal. Porque eles baseavam o seu trabalho, a sua obra, no dinheiro. E a fonte secou. Porque não puderam mais reunir grandes multidões. Então, amados, nós precisamos interpretar os tempos em que nós vivemos. Um outro sinal da volta de Cristo é a falsa interpretação da palavra de Deus. E aqui eu vou tocar num assunto que tem surgido por aí. Lá em Números, fala sobre o povo de Israel, claro, o Velho Testamento, trata desse povo hebreu, as 12 tribos que surgiram da descendência de Abraão, que foi o primeiro que recebeu a promessa nesse sentido, fala de que lá no último tempo, quando for restaurado o sacrifício no templo, ou seja, no segundo templo que eles falam, apareceria uma vaca vermelha, uma bezerra vermelha. Aqui na minha tradução, ele não fala vermelho, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, sobre que não subiu jugo. Lá em Números, Antigo Testamento.
fala a respeito desta bezerra vermelha. Ou seja, muito raro, mas muito raro é o nascer de uma bezerra vermelha, que não tenha nenhuma manchinha de outra cor, seja totalmente vermelha. Tem uma tradução que fala vermelha, a outra fala ruiva. Então, continua dizendo: e dareis a Eleazar o sacerdote, e atirará fora do arraial, e se degolará diante dele. Eleazar o sacerdote tomará o seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus filhos, e o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, como o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Isso era o cerimonial que deveria acontecer lá na purificação da tenda da congregação. Não era nem o templo de Salomão. Porque enquanto eles peregrinaram pelo deserto, eles tinham uma tenda, que eles desmontavam e montavam a tenda que era um sinal de que haveria um templo, o templo de Salomão. E para a purificação dessa tenda, então foi sacrificado uma bezerra vermelha. Houve o sacrifício e feito como Deus havia ordenado aqui, né? E é o único texto da Bíblia que aparece a bezerra vermelha. E há uma interpretação correndo por aí, em que já nasceu a bezerra vermelha, tudo bem, já nasceu. E que esse segundo templo que vai ser restaurado em Israel, a bezerra seria usada para a purificação. Tudo bem, pode acontecer tudo isto. Mas não é nada de sinal para nós. Porque para nós não temos nada a ver com bezerra vermelha. Nós temos a ver com o sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Já estamos purificados, porque a obra de Cristo foi perfeita e foi real e verdadeira. Então não vamos atrás dessas pessoas que dizem saia disso, saia daquilo, né? Saia do meio deles ou do meio dela, né? Como está lá na Bíblia. Vamos ser desigrejados. Nada disso. São interpretações erradas da palavra de Deus, falsas interpretações da palavra de Deus. Nós já saímos dela em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos igreja do Senhor. É bem verdade que existem muitas denominações, coisa dos homens. Igreja daqui, igreja dali. E até esses dias eu descobri uma igreja chamada Faísca de Cristo. Né? Porque eu perguntei para a pessoa estava cortando meu cabelo, e eu disse assim: você é cristão, você é crente em Cristo Jesus? Ele disse: sou. Congrega em algum lugar? Eu disse: não, eu congrego na Faísca de Cristo. Ela tem lá em tal lugar. Né?
eu não disse nada para ele, claro. Louvado seja Deus, porque ele crê em Jesus e estava ali, mas eu quase que soltei um sorrisinho sobre o nome da igreja, né? O que não tem problema nenhum dele pertencer a essa igreja, desde que seja do Senhor e esteja ali para a glória do Senhor, né? Mas, amados irmãos, tem gente falando por aí, ó, você tem que sair daqui, sair dali, sair de lá e etc. Não é nada disso, né? A Bíblia manda nós sairmos do pecado para Cristo Jesus. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não precisamos estar achando que somos salvos porque saímos daqui ou saímos dali. Nós somos salvos porque Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. E nós ouvimos na palavra de Deus que arrependei-vos. Então nos arrependemos dos nossos pecados, embora sujeitos a Ele, aguardamos a vinda do Senhor. Quando estivermos na glória celestial com o Senhor, estaremos livres até dos sujeitos ao pecado. Estamos vivendo em Cristo Jesus. Mas há um sinal bastante interessante para os nossos dias. O sinal do anúncio da paz mundial. Esse é um sinal bastante interessante sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A paz mundial. Quem não quer a paz? Toda pessoa que tem bom senso quer paz. Mas a paz mundial entre as nações, entre os povos, é um sinal da volta de Cristo. E a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, amados, hoje em dia, recentemente, se não me falha a memória, essa semana atrás, semana que passou, houve a assinatura de um acordo de paz
em que os países árabes assinaram, juntamente com os Estados Unidos, determinando a paz entre os árabes e os israelenses. É claro que ainda tem mais alguns passos a serem dados, porque ainda não existe aquela paz entre o Estado de Israel e os muçulmanos que estão ali do lado, na faixa de Gaza, como eles chamam, ali naquela região. Mas os países que estão assinando esse acordo poderão obrigar os demais a cessarem a agressão que existe ali contra Israel. Mas a Bíblia diz, quando disserem paz, paz, sobrevirá a repentina destruição. O mundo está passo a passo, e passos largos, sendo preparado para o estabelecimento do reino do anticristo. O reino do anticristo, aquele que é contra Cristo, contra Jesus. E muitos estão colocando dúvidas sobre Jesus Cristo do ano primeiro, colocando dúvidas se ele é o verdadeiro Messias. E tem levado muitas pessoas, inclusive uma família da nossa igreja. E quando nós fomos perguntar por que não estava vindo à igreja, a resposta foi: nós não cremos mais que esse Jesus é o Messias. Essa resposta doeu na minha alma. Mas era o que estava acontecendo. Por muitas pessoas, falsos mestres, falsos ensinos, falsos profetas, estão ensinando algo que está levando muitas pessoas para o inferno. Amados, louvamos a Deus, porque o reino do anticristo durará apenas 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio. Talvez, eu não sei, aí eu não vou interpretar também, nós, igreja, estamos sujeitos a passar por a grande tribulação que será de 3 anos e meio durante o reino do anticristo, onde haverá a perseguição aos filhos de Deus, aos eleitos. Alguns estudiosos dizem que a igreja vai ser arrebatada antes disso e não passará pela grande tribulação. Outros dizem: não, a igreja vai passar. O importante é que nós estejamos preparados, firmes na palavra, firmes na nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque placa de igreja não salvará ninguém, somente Jesus. Somente a obra de Jesus Cristo, o Messias, o ápice das promessas de Deus. Somente Ele. Então, amados, concluindo
a palavra de hoje é que nós todos estejamos firmes em Cristo Jesus, o verdadeiro Messias, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E estejamos em comunhão uns com os outros, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a essência do Evangelho. Nada do que homens e mulheres dizem por aí que não esteja dentro desse princípio de Jesus o Messias, que já fez a sua obra e que prometeu que vai voltar. E até hoje não tem nenhuma das suas promessas que falharam. E sejamos firmes diante de qualquer circunstância. Sejamos firmes diante de qualquer situação, porque a glória eterna nos espera. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite aqui. Eu gostaria de incentivar vocês à reunião de oração de quinta-feira às 7h30 no WhatsApp. Às vezes eu tenho sentido a falta de alguns irmãos. Nem que seja para você dizer amém. Diga, porque eu sei que você está participando da reunião de oração. Nem que seja para você dizer amém. Glória a Deus. Alguns oram ali, eu oro, gravo a oração, transmito ali na hora, coloco hinos, texto bíblico, mas se você está presente na reunião de oração, mesmo que lá na sua casa, diga alguma coisa para que a gente possa estar alegre com a presença de você na reunião de oração, amém? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e glorificamos, ó Deus, pela bênção de sermos teus filhos, remidos pelo poder do sangue de Jesus, e termos a tua palavra como, ó Deus amado, nosso oriente, para nós, ó Deus, entendermos a tua vontade para os nossos corações e compreendermos, ó Deus amado, que tempo é que nós estamos vivendo. Por isso nós te louvamos e glorificamos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas no decorrer dessa semana. Ó Deus, que possamos experimentar a tua graciosa mão sobre nós, nos conduzindo segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.